Eu trouxe 3 folhas de anotação. Sei se eu saio da primeira. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, tá bom? Eu trouxe aqui algumas imagens e alguns pontos importantes acerca dela. O primeiro ponto, como a gente pode observar na imagem, é que Pérgamo, de fato, era uma cidade bastante rica, bastante próspera. Nós vemos até mesmo pela arquitetura, que era um dos pontos muito chamativo, que inclusive atraía muitos turistas para aquele lugar. Havia inclusive, até as ruínas até os dias de hoje, o teatro mais íngreme do mundo. Então, mesmo assim, com uma acústica fantástica. Então, eles tinham uma tecnologia muito à frente do seu tempo e isso chamava bastante a atenção de todos. Trouxe aqui alguns pontos. Então, como eu disse, Pérgamo era uma cidade bastante rica, era uma cidade também tecnológica na sua época. Foi lá que foi inventada, por exemplo, a moeda. Foi lá que existia, era lá onde existia a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Era lá também, ou foi lá também, onde foi criado o pergaminho, né? Um papel mais resistente. E é justamente por causa dessa invenção que se dá o nome da cidade de Pérgamo, tá bom? Então era uma cidade bastante próspera, inclusive o pergaminho ele era exportado também para vários outros lugares, o que trazia muita riqueza para aquele lugar. Bom, a cidade de Pérgamo, a igreja também em Pérgamo, ela foi considerada por Jesus uma igreja mundana. Nós vemos que diante de tanta tecnologia, de tantas inovações, de tanto avanço no campo da filosofia, não dá para a gente se aprofundar muito, mas havia muitos estudiosos naquela época. Era uma cidade com pessoas que tinham ali uma formação, né, bastante elevada, sobretudo no que diz respeito ao estudo da filosofia, e os cristãos estavam ali naquele meio e eles acabavam se misturando com essas, como diz o apóstolo Paulo, vãs filosofias, e acabavam esquecendo aquilo que era essencial, que eram os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Diante disso, dessa influência terrível da cultura, das religiões pagãs, nós vamos aqui à carta que foi direcionada a essa igreja. Antes de iniciarmos a carta, em todas elas, o Senhor Jesus ele se apresenta, né? A carta, todas as cartas já começam dizendo: isto diz aquele que. No caso da igreja de Pérgamo, nós temos o seguinte: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né? Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo ele já se apresenta àquela igreja como um juiz, como um legislador, como alguém que vai trazer a disciplina para aquele povo. Só que nós sabemos que Jesus ele não é um juiz iníquo, ele é um justo juiz. Prova disso é que ele consegue fazer a diferenciação dentro daquela igreja entre aqueles que eram ainda fiéis, o remanescente que havia ali, e aqueles que eram infiéis. Um ponto que chamou a minha atenção também foi que antes de apresentar a situação da igreja, como eu disse, ele se apresenta. Ele se apresenta como aquele que tem a espada de dois fios ou de 2 gumes, e ele começa dizendo: eu sei, né? Eu sei. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o quê? Onisciente. E ele demonstra que sabe a situação e a condição de cada igreja, porque para cada igreja o Senhor Jesus apresenta as especificidades, as particularidades de cada uma delas. O que nos leva a entender que o Senhor Jesus ele conhece as nossas lutas, mas mesmo assim ele espera de nós que sejamos o quê? Fiéis, não é verdade? Então Jesus ele é aquele que sabe quem é a igreja de Pérgamo, é a igreja de Filadélfia e assim sucessivamente. Ele sabe onde essa igreja está, qual é o contexto. No caso da igreja de Pérgamo, a Bíblia diz que ela estava onde está o trono de Satanás, muito provavelmente fazendo uma referência à figura do imperador, que era venerado, que era adorado. E os cristãos que não o adoravam, eles eram perseguidos
mortos, como foi o caso aqui de Antipas, que aparece no versículo 13, a testemunha fiel. A Bíblia não conta, mas a história elucida que Antipas ele foi um cristão fervoroso, fiel até a morte. Muito provavelmente ele não aceitou adorar o imperador ou participar de festividades pagãs, e por causa disso ele foi morto. A história conta que ele foi queimado vivo dentro de um bezerro ou algo assim, né? Um deus, um suposto deus pagão, tá bom? Então, Jesus sabia o contexto, mas mesmo assim esperava fidelidade. E essa fidelidade era possível porque, como eu disse, dentro daquele lugar existiam crentes fiéis. O contexto era o mesmo. O que mudava era a decisão de cada crente. Nós tínhamos o grupo que se dizia cristão e o grupo que era cristão verdadeiramente. Então, a Bíblia aponta aqui elogios e também exortações. Elogios para aquele grupo dos fiéis, o grupo que não negou a fé, o grupo que foi fiel a Cristo e que não negava o seu nome. E temos também exortações. Essas exortações, como ele é um juiz justo, elas são destinadas a quem? Aos que seguem a doutrina de Balaão. Rapidinho, quem foi Balaão? Está lá em Números 22. Balaão foi um profeta que se vendeu para amaldiçoar o povo de Israel. Tentou amaldiçoar o povo de Israel 3 vezes. Deus não permitiu. Balaão voltou para casa, não conseguiu, mas ele aconselha o povo moabita a fazer com que Israel adore outros deuses, de modo que ele induz as pessoas a se desviarem dos caminhos do Senhor. E nós temos também o outro grupo, que são os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Estou encerrando. Para resumir, meus irmãos, os nicolaítas, eles já eram criticados pelo apóstolo Paulo e basicamente eles consideravam que se nós somos salvos pela graça, então nós somos o quê? Totalmente livres. Eles confundiam a liberdade com a libertinagem e usavam a graça de Deus como uma espécie de cartão de crédito. Não, a graça de Deus vai cobrir a multidão dos meus pecados, o que nós sabemos que não é bem assim, tá bom? Então eles se alimentavam de alimentos sacrificados aos ídolos e cometiam vários atos de prostituição e outros que desagradavam a Deus. Eu estou encerrando. Vamos lá. Então, nessa carta, o Senhor Jesus traz essa situação, de que muitos cristãos, na verdade, se diziam cristãos, mas viviam à sua maneira, não seguindo aquilo que as Escrituras apresentam. E para finalizar, nós temos aqui a conclusão, que no texto vai dizer: arrepende-te ou batalharei com a espada na minha boca. Mas essa repreensão, essa destruição que virá, nós vemos um Deus que é amor, mas também é justiça, porque Ele dá a oportunidade de arrependimento, mas para aqueles que não escolherem o arrependimento, haverá o quê? Punição. E agora, para encerrar de verdade, calma, nós vemos que a luta, eu observei o seguinte: a luta de cada igreja, ela era individual, cada igreja tinha o seu sofrimento, mas quando Jesus fala das recompensas, as recompensas são para todas as igrejas, porque a igreja de Cristo é uma só. E o outro ponto é que a recompensa que Jesus oferece para a igreja de Pérgamo era justamente o maná, que vai representar essa saciedade, ou seja, o povo de Deus ele não precisava buscar prazeres mundanos,